Boa noite, tudo bem? Estamos aí na quarta aula, tá? De segurança laboratorial. Hoje a gente vai falar sobre os riscos físicos. Falamos na aula passada sobre os riscos químicos, falamos sobre incompatibilidade, falamos sobre rotulagem, sobre resíduos, rejeitos, certo? Agora a gente começa aqui com riscos químicos, os riscos físicos. E como os riscos físicos eles são representados pela cor verde, eu coloquei aqui um fundinho de tela verde, tá? Porque eu gosto assim, de combinar. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre os agentes, tá? Dos riscos físicos. Especificamente, vamos falar de 3 somente, não vamos falar sobre todos. Vamos falar um pouquinho sobre operações de emergência em laboratório, quando acontece acidentes, quais são os procedimentos que a gente deve tomar, quais são as condutas. E vamos falar um pouquinho também sobre o CAT, né? O que é o CAT, como que a gente tem que proceder com isso, tá bom? Então, vamos começar aí. Ai, peraí. Então, aqui, olha, vamos definir aí riscos ambientais. Já falei sobre isso, a gente já definiu na outra aula, mas só para dar uma introdução aí. Então, os riscos ambientais, eles existem nos locais de trabalho, são aqueles causados por agentes físicos, químicos ou biológicos, que depender da sua natureza, concentração, intensidade ou tempo de exposição, podem comprometer a segurança e a saúde do funcionário, bem como a produtividade da empresa também, tá? Então, aqui, olha, os agentes dos riscos físicos, tá? Os agentes dos riscos físicos podem ser identificados como diversos tipos de energia aos quais os trabalhadores ele é exposto durante a realização da sua atividade. Então, padronizou-se identificar-se pela cor verde. Então, riscos provocados por algum tipo de energia, tá? Vamos falar aí especificamente de 3 agentes, que a gente vai falar sobre a radiação ionizante, sobre a radiofrequência, que é a radiação não ionizante, e vamos falar sobre as temperaturas extremas, tá? O calor e do frio. Então, vamos definir aqui um pouquinho radiação. O que é radiação? É a transmissão de energia pelo espaço. Essa energia ela chega através de ondas eletromagnéticas, certo? Vou ter que sair daqui. Eita! Então, olha, essas ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada velocidade, contêm energia, carga elétrica e magnética. Podem ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo homem. Possuem energias variáveis, desde valores pequenos até muito altos valores. Ou seja, essas energias variáveis de valores pequenos são as radiações não ionizantes, né? E essas energias de valores altos, de elevados valores, muito altos, são as radiações ionizantes, certo? Opa! Então, aqui, olha, dependendo da quantidade de energia, uma radiação ela pode ser descrita como ionizante ou não ionizante, certo? Então, olha, a radiação ionizante, ela possui a capacidade, ou seja, ela tem energia suficiente de remover o elétron que está na eletrosfera aí para fora. Ela arranca esse elétron dessa eletrosfera, tá? Ela tem uma energia muito grande, então ela tem essa capacidade de tirar. Tirando o elétron, então é aí produzido o íon, certo? Aqui, ó. Definição o que acontece da radiação ionizante. Olha, um átomo ele pode se tornar ionizado quando a radiação ela colide com um de seus elétrons, que pode ser arrancado do átomo. Após a perda do elétron, o átomo deixa de ser nêutron e torna-se um íon positivo, tá? Então, ela tem essa capacidade aí por conta da sua alta energia, tá?
essa onda aí eletromagnética, ela é muito forte, ela é muito grande. Então, ela produz esse íon aí, retirado da eletrosfera, certo? Então, olha, quais são as radiações ionizantes? Então, são raio-x, raio gama, beta, urânio, polônio, césio, entre outros aí, tá? Aqui tem um quadrinho, tá? Que fala sobre o alfa, o beta e o gama. Então, olha, o poder da ionização do alfa, a partícula de alfa, ela captura 2 elétrons do meio e se transforma em um átomo de hélio. O beta aqui, ó, médio, por possuir uma carga elétrica menor, possui menor poder de ionização. E o gama, pequeno, não possui carga, tá? Então, aqui, olha, as ondas do raio gama, elas conseguem passar o corpo humano, olha, consegue passar esse chumbo aqui, um pedaço de chumbo, mas por uma espessura, eu acho que, se eu não me engano, é 5 centímetros, eu não lembro direito. Mas não é, se for uma espessura grande, larga, não consegue, mas até uma certa espessura ela consegue ultrapassar. O raio-x já não, ele já para ali no chumbo, mas ele ultrapassa o aço. Agora, o beta, ele ultrapassa só a folha de papel, né? E o alfa, ele não passa nem da folha de papel, tá? E as radiações não ionizantes? Então, as não ionizantes, elas são aquelas que vão ter energia baixa e, consequentemente, não vai conseguir arrancar os elétrons do átomo, mas elas vão causar aí uma excitação. O que é essa excitação? Então, vamos ver aqui no próximo slide. Então, olha lá. A excitação ela é quando um elétron orbital ele salta para outra camada. Ele não foi arrancado, ele só dá um salto, tá? De uma camada para outra. E quando ele fica excitado, daí depois ele volta para sua camada de origem. Olha lá, radiação não ionizante, baixos níveis de energia, acontece a excitação, daí acontece o salto do elétron de uma camada para outra e ele retorna para sua camada de origem depois. Olha aqui, olha, entrou, absorveu energia, saltou, excitou, saiu energia, emissão de energia, voltou, ok? Essa é a diferença da radiação ionizante e não ionizante. Por isso que uma é mais forte e a outra não é tão forte. E comprimentos de onda, né? Que quando a gente fala de radiações, a gente fala de comprimentos de onda, de frequência de uma onda, né? Então, como que é isso daí? Olha lá. Comprimento de onda é a distância entre 2 cristas ou 2 vales. Então, aqui, olha. Comprimentos de onda é a distância, tá? Olha aqui, ó. Comprimentos de onda, a distância de 2 cristas ou 2 vales, né? Frequência de uma onda é a quantidade da oscilação que ela dá em 1 segundo. Então, qual é a quantidade? Vamos supor que isso daqui é 1 segundo, os dois é 1 segundo. Qual é a quantidade de oscilações? Olha, aqui deu várias oscilações, certo? Aqui não, olha, aqui deu poucas, tá? Então, é a frequência, ok? Aqui, olha, aqui são as ondas, né, que são emitidas. Então, ondas de rádio, olha lá, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, a luz ultravioleta, maior aqui, olha, raio-x, olha aqui, olha a frequência, bem maior. E o raio gama, olha a frequência do raio gama, por isso que ele tem uma intensidade maior de energia e consegue, ele tem a capacidade aí de produzir íons, né? Porque olha a frequência da onda dele como que é maior. Então, a energia bem maior gerada aí, certo? Já, olha, a onda de rádio,
bem fraquinha. Micro-ondas também. Infravermelho, algumas podem ter uma frequência que consegue produzir íons, que podem ser caracterizadas como radiação ionizantes, e outras não. Então, a infravermelho ela pode ser classificada das duas formas, vai depender, tá? Vamos ver o próximo. Então, aí, olha, os limites, né, da radiação que o ser humano ele aguenta, né, que ele suporta. Então, quais são esses limites? Olha lá, radiação ionizante. Então, conforme a portaria 3.214, determina-se que a CINEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é um órgão que estabelece os limites de tolerância e medidas de controles e registros que envolvem energia nuclear. Existem alguns tipos de limites de tolerância que variam de acordo com a parte do corpo atingida. Para a exposição do corpo inteiro, então, determina-se que o seu limite é de 2,5 Rotner, gente, não sei falar direito, mR por hora, tá bom? Radiação não ionizante. A legislação brasileira, ela não estabelece limites de tolerância. Então, utilizamos, então, as normas americanas, tá? Para esses limites de não ionizantes. Então, aqui eu separei 2 videozinhos que não são longos, são curtos, tá? Que fala um pouquinho sobre a radiação e eu achei bem interessante. Vamos assistir eles. Espera aí. Perante a grandes níveis. Como você acha que seu corpo se comporta perante a grandes níveis de radiação? Afinal, o que faz da radiação algo tão perigoso a ponto de levar efeitos até mesmo para os descendentes daqueles que forem expostos a ela? Você sabia que em toda parte existem radiações e que você está exposto a elas? Tudo que é mais quente que menos 273 graus Celsius emite radiação, como celulares, rádios, TVs, computadores e até mesmo coisas naturais, como o Sol ou a Terra. A radiação, em um modo geral, é a energia que se espalha de um certo ponto até o outro. Ela pode ser propagada no vácuo ou em qualquer material. Existe uma diferença nas radiações perigosas e as não perigosas. Elas são conhecidas como radiações ionizantes e não ionizantes. Radiações não ionizantes não têm força para modificar a estrutura de um átomo, assim não mudando as moléculas e não havendo tanto perigo quanto a ionizante. Radiações ionizantes têm força de retirar os elétrons de seus átomos, mudando a estrutura de moléculas e dos próprios átomos. O lugar que mais tem esse tipo de radiação é no espaço, e isso dificulta mais um pouco a questão da exploração espacial. Quanto aos efeitos dessa radiação atingir o corpo humano, é poder alterar o DNA das células, resultando em mutações genéticas. Mas não é algo lindo como acostumamos a ver nos filmes, mas algo assombrosamente espantoso e irreversível. Uma vez que a célula tem seu DNA alterado, ela apresentará defeitos e poderá morrer ou virar um câncer e talvez mudar a aparência da pessoa, pois a célula afetada irá reproduzir como as outras e espalhará para todo o corpo. Nós não sabemos todos os efeitos da radiação no corpo humano. Sabemos é que ela existe em abundância no espaço, e isso atrapalharia a questão da exploração espacial, mas nada que torne a exploração impossível. Chegamos ao final de mais um vídeo. Créditos da música para o canal Savivik Music. Inscreva-se no canal dele para nos ajudar e, claro, ajudar a ele também. Temos vídeos uma vez por mês. Ative as notificações para ficar sempre atualizados sobre os vídeos do canal. Legal, né? Agora, olha esse vídeo aqui, é mais legal ainda, gente. Assiste esse. Olá, curiosos! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Acredito que todos já ouviram falar sobre a radioatividade, certo? Principalmente quando citamos o desastre mais conhecido da história, ocorrido na usina nuclear de Chernobyl, que se localiza em Pripyat, na Ucrânia. Uma explosão que matou pessoas diretamente e indiretamente, e ferindo outras por causa da quantidade alta de radiação dispersa pela explosão no local. Você ouviu sobre esse acontecimento várias vezes, de uma usina nuclear que explodiu,
e até hoje no local libera radiação. Mas você sabe o que é a radioatividade? Como ela funciona? Se você já estiver gostando do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Ah, não esqueça de compartilhar com seus amigos e acessar a nossa página no Facebook. E então vamos ao vídeo de hoje. No ano de 1896, o físico francês Antoine-Henri Becquerel foi quem descobriu a radiação. Após jogar sais de urânio sobre uma placa fotográfica em um local escuro, ele percebeu que a placa enegrecia, o que levou ao descobrimento de uma nova propriedade da matéria. Os sais de urânio emitiam uma quantidade de raios capaz de atravessar papéis negros e outras substâncias opacas à luz. Esse fenômeno passou a ser chamado de radioatividade. Estes raios foram denominados, a princípio, de raios B, em homenagem ao físico descobridor, mas só foi trazida a estudos profundos por um casal cujos nomes eram Pierre e Marie Curie. Existem dois tipos diferentes de radiação. O tipo 1 é alfa e beta, que é por partículas, e o tipo 2 é gama, que é por ondas eletromagnéticas, também chamados de raios gama. Alfa são partículas pesadas de cargas positivas que desintegram do seu núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. A sua radioatividade pode ser impedida por uma folha de papel. Beta são partículas de cargas negativas que também podem ser positivas e não contêm massa. A sua radioatividade é superior à de alfa. Pode penetrar uma folha de papel, mas não uma placa de metal. Inclusive, a radiação beta tem uma influência fisiológica considerável, podendo penetrar a primeira camada da nossa pele. Gama são ondas eletromagnéticas de altíssima frequência e que não possuem massa. A sua forte capacidade de penetração faz com que a sua radioatividade passe tanto pelo papel como pelo metal. Gama passa qualquer coisa praticamente. Ela só é contida parcialmente por concreto e chumbo. Agora imagina aí, curiosos, como ficaríamos se entrássemos em contato com a radiação gama, hein? Muitas pessoas pensam que a radiação é totalmente perigosa para os seres humanos. E realmente é, se formos expostos a grandes quantidades de radiação. Mas você já parou para pensar como a radiação é muito presente no nosso dia a dia? Como assim? Vou te explicar. Existem elementos radioativos, como urânio, césio, iodo, rádio, plutônio, enfim, vários outros elementos por aí. E esses elementos são divididos em 2 tipos de radioatividade, a natural e a artificial. Mas qual a diferença entre ambas? A radioatividade natural provém de elementos da natureza, como urânio, tório e actínio. Já a radioatividade artificial são elementos produzidos artificialmente, como fósforo 30 e iodo 131. Como eu falei, estamos em constante contato com pequenas porcentagens de radiação no nosso dia a dia, que é a radiação natural. Alguns alimentos que ingerimos emitem radiação, exemplo, bananas, feijões, carne vermelha, entre outros. Eles apresentam os seguintes elementos: potássio e radônio. Mas por que esses alimentos contêm esses elementos radioativos? O processo de expor os alimentos à radiação é para conservá-lo, e além de conservar, é de grande ajuda para o crescimento de alguns deles, e não causa risco à nossa saúde quando consumido. A radiação não está presente só nos alimentos, mas também está presente nas usinas nucleares que usam a fissão de átomos radioativos para produzir energia elétrica. Ela também é encontrada na área medicinal, como o raio-x, as tomografias e alguns tratamentos de câncer. Falamos de como a radiação foi descoberta e como ela está presente entre nós, mas não podemos esquecer dos lixos residuais radioativos, chamados também de lixo nuclear, que as usinas descartam, pois já não tem mais utilização prática. Não é só apenas as indústrias que fazem isso, mas os hospitais, engenharias
também descartam lixos nucleares. O lixo radioativo é um grande problema para o meio ambiente e para nós também, já que não são eliminados, e sim acumulados em um certo local, fazendo com que haja contaminação do oxigênio que respiramos, do solo e, consequentemente, dos lençóis de águas que estão abaixo do solo. Ou pode acontecer alguma coisa muito pior, como resultar num acidente nuclear, talvez, como o que aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia, no ano de 1987, que foi o acidente Césio 137, que foi provocado por um equipamento de radioterapia que estava abandonado e acabou liberando radiação por 16 dias, matando 4 pessoas. Foi inferior ao de Chernobyl, que matou 46 pessoas diretamente e indiretamente, e feriu outras até 2011, e ainda há radiação no local até hoje. As pessoas que são atingidas, elas podem desenvolver infecções, câncer e até mesmo mutações genéticas, e também a morte, claro. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Sabemos que o conteúdo sobre a radioatividade não para. Tem muitas outras coisas a serem explicadas por aí. Mas se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueça de compartilhar com seus amigos, para que todos possam ver e ficarem por dentro de novos conteúdos. Até a próxima, curiosos. Tchau! Tchau, eu curti. Quem curtiu? Em relação às temperaturas extremas. Então, as normas, né, regulamentadoras, as NRs aí, né, ela diz que temperaturas fazem parte de riscos físicos e ergonômicos, tá? Então, ela cita a NR9 e a NR17. A NR9 e a NR15, no anexo 3 e 9, fala sobre as temperaturas extremas. A NR15 diz assim, que atividades e operações insalubres, do anexo 9, que é o frio, e atividades ou operações executadas no interior de câmeras de frigoríficos ou em locais que apresentam condições similares, que exponham o trabalhador ao frio. E a NR17 fala que as temperaturas entre 20 graus e 23 graus, tá? Então, nessas temperaturas, né, já é insalubre, já tem riscos e normas. Em relação ao calor, olha lá, é responsável por uma série de problemas que afetam a saúde e o rendimento do trabalhador. Então, limites de tolerância. Então, a legislação brasileira, ela estabelece que a exposição ao calor, ela deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido termômetro de globo, que é o IBU-TG, que é um aparelhinho que mede, né, o nível de tolerância aí de calor. Aquele pessoal da segurança do trabalho, das empresas que prestam serviço, eles vão lá e fazem a aferição, né? A interpretação desses valores dependerá das condições do ambiente de trabalho e da carga térmica no momento da avaliação. Então, eu coloquei aqui, né, alguns aparelhos que a gente utiliza dentro do laboratório que utilizam altas temperaturas, que é a autoclave e a estufa. Não sei se vocês já viram, né, ou já manipularam, já trabalharam com esses dois aparelhos aí. A autoclave é uma panela de pressão e os dois servem para esterilizar, tá, materiais. E vai a 120 graus a autoclave, desse tipo, né? Desse tipo que fica dentro do laboratório. E tem que ficar aí monitorando. No caso, né, no laboratório onde eu trabalho, não é uma autoclave moderna e digital que nem essa aí. Então, a gente tem que dar uma monitorada, porque às vezes dá uma subida na temperatura. Então, a gente tem que ficar ali fiscalizando. E qualquer deslize e descuido, né, do trabalhador pode ocasionar aí um acidente muito perigoso, explodir tudo lá. E a estufa
que não atinge níveis de temperatura tão alto quanto a autoclave, mas também serve para esterilização e secagem de materiais, tá? Dentro do laboratório. Em relação ao frio, né? Temperaturas extremas, o frio. Então, em atividades que trabalhadores estão expostos ao frio, não existe índice que determinam a quantificação de exposição ao agente, mas consideram-se atividades em ou similares a câmeras de frigoríficas. E daí eu coloquei aqui esse aparelho que é o de nitrogênio líquido também, que a gente tem em laboratório, que tem muito baixa temperatura, que a gente usa para congelamento e para dar estabilidade para alguns tipos de materiais que a gente manipula, né, no laboratório. Então, também tem que tomar muito cuidado, porque o frio é extremo, né? Olha aí, você vê que a moça está até manipulando, olha, com luvas, tá toda paramentada aí, porque realmente pode queimar de tão frio que é, né? E aqui, os pictogramas com as sinalizações referentes, né? Então, olha, superfícies aquecidas. Isso daqui tem em todos os lugares que tem superfície aquecida, até nos forninhos que a gente compra vem esses pictogramas, né? Quem já viu? Temperaturas baixas, né? Que é a nevinha. Campo magnético, que é esse ímãzinho. O gás comprimido, né? Radiação não ionizante, que é o Wi-Fi, sinalzinho do Wi-Fi. Radiação a laser, que é esse solzinho aqui. E radiação ionizante, tá? Que a gente vê muito em lugares que tem radiografia, né? Que tira, tem muito esse sinalzinho. Mas dentro de laboratório, às vezes, com que se está trabalhando, também a gente precisa fazer a sinalização. Agora, gente, vou começar a falar sobre operações emergenciais no laboratório. Eu vou cortar o vídeo, porque já está dando 27 minutos, senão eu não vou conseguir carregar lá, vai demorar muito. E 7 horas eu tenho que dar boa noite lá para vocês, senão eu vou ficar aqui falando até. E daqui a pouco eu já volto gravar essa parte aqui, tá bom? Me espera que eu já venho.